O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus irmãos, podem sentar, por favor. Eu quero que vocês abram suas Bíblias em Mateus capítulo 28. Nós vamos trabalhar um pouquinho no texto da grande comissão essa noite. E é um tema desafiador para nós, no sentido de pensarmos a respeito de a grande comissão e o aconselhamento bíblico, né? Como que as duas coisas se conectam, a forma como nós caminhamos com pessoas, que discipulamos pessoas, que trabalhamos, né? Para que então possamos, de fato, poder ser usados por Deus no crescimento pessoal dos nossos irmãos. E Mateus capítulo 28, versículo 18 até o 20, traz o nosso texto base, mas nós vamos pensar em alguns outros textos. A palavra do Senhor diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho-vos ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar mais uma vez, então nós meditaremos na palavra. Deus, mais uma vez queremos pedir a direção do Senhor. Nós precisamos que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor nos dirija, que o Teu Espírito possa aplicar a Sua palavra em nós. Nós queremos ser desafiados daquilo que Tiago escreve na sua carta, não ser somente ouvinte, mas praticante. Praticante, operoso na palavra, para que então essa palavra nos molde, nos transforme, e por ela possamos viver também, Senhor. Obrigado mais uma vez por estarmos aqui, e dá-nos a graça de sairmos daqui hoje encorajados, firmados na fé, com o nosso coração disposto ao serviço e ao cuidado de pessoas, Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, começo com algumas perguntas que são importantes para que a gente possa refletir sobre a conexão. Então, o nosso tema de hoje é uma pergunta, na verdade. A grande comissão requer aconselhamento bíblico, né? Sabe o que é o aconselhamento bíblico na sua essência e como que ele está conectado com o texto, com a grande comissão aqui, né? Então, como se relaciona aconselhamento e grande comissão? Será que tem a ver, cabe na mesma frase, né? Missões e aconselhamento? Podemos pensar também em evangelismo a partir de aconselhamento. Podemos pensar até que um centro de aconselhamento pode ser um meio de alcançar pessoas perdidas, quer dizer, abrir um atendimento numa igreja, na sua comunidade, né, conectado com, talvez como aqui, universidades próximas, com a realidade dessa comunidade. Será que isso tem um impacto evangelístico na igreja? Será que a igreja pode também fazer isso, né? E quando nós pensamos na grande comissão, algumas palavras vêm na nossa mente como pregar, evangelizar, enviar, batizar, mas nós temos aqui também a centralidade da fala da grande comissão, da ordem do Senhor, que é fazer discípulos. Muitas vezes nós nos detemos aqui em ir, né? Ide, as pessoas falam, se detém nesse verbo, né? Nesse imperativo de ir, mas na verdade a centralidade não está nisso, está no fato de que você vai com um propósito, você ensina para um propósito, né? Você traz todo o conhecimento bíblico para um propósito, e a centralidade desse propósito é fazer discípulos, e isso é muito claro para nós nas Escrituras. Em uma conjuntura fundamental, nós podemos pensar que aconselhamento bíblico, ele não fala só de aconselhamento, né? Ou é aconselhamento por si só, mas a ênfase do aconselhamento bíblico é exatamente concluir ou a chamada final, né, de Jesus Cristo, que é fazer discípulos. Porque quando você pensa no aconselhamento bíblico, você pensa em caminhar com irmãos, treinar pessoas para que elas possam refletir o caráter de Cristo, e isso é discipulado. Em certo sentido, quer dizer, é uma espécie de discipulado, é uma parte também em como nós caminhamos. Discipulado significa fazer homens, na verdade refazer homens e mulheres, crianças, marcados pelo pecado, distraídos e distorcidos, fazê-las em seguidores de Cristo. É isso. É você pregar o Evangelho, é você receber essas pessoas, o Senhor, enquanto trabalha no coração delas, a convence, a traz para a igreja. É isso que Atos diz, que o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos, e de repente você tem pessoas santas
no sentido de estar separadas, mas você tem pessoas perfeitas na igreja? Será que nós podemos dizer assim, não, o dia que eu conheci a Cristo, todos os meus problemas foram resolvidos? Será que foram resolvidos? Será que você pode dizer assim, não, agora eu não tenho mais problema com ira? Ixi, depois que eu conheci a Cristo, Cristo me salvou, mudou completamente. Será que aconteceu isso? Não, agora eu não brigo mais com a minha esposa. Agora, ela que briga comigo, mas eu não brigo mais. Será que aconteceu isso? Ah, não tem mais conflito na família, com os filhos. Não, agora a gente educa os filhos tudo no caminho do Senhor, tudo assim, padronizadinho. É isso que acontece? Não é isso que acontece. É claro que, em alguns aspectos, na experiência salvífica dada pelo próprio Deus a cada um, eu acho que o rompimento com a cultura do mundo e com a prática pode ser mais intenso para uns naquele momento e menos para outros no processo que o Senhor chama de santificação. Mas a grande verdade é que quando nós falamos de fazer discípulos, significa então refazer homens e mulheres, crianças, jovens e adolescentes, distraídos, marcados, distorcidos por uma cultura, por um mundo, pelo seu próprio coração, em seguidores de Cristo. Isso significa necessariamente lidar com questões de aconselhamento. Porque o que você lida aqui? Raiva e perdão, você lida com ansiedade e confiança, você lida com vício e autocontrole, você lida com sofrimento e significado do sofrimento. Você como um cristão e você que está nos ouvindo, você nunca fez como o Abacuque disse, por que essas coisas estão acontecendo? É porque você está no processo. Então, essa mudança tem a ver com aconselhamento, tem a ver com troca de caráter nesse sentido. Relações quebradas são pacificadas, desesperos são colocados ali então a esperança, e Cristo é o alvo da transformação radical da personalidade humana. Quando você olha para Romanos capítulo 8, o Senhor inspira Paulo e ele escreve que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem e semelhança de quem? De Cristo Jesus. Então, o que o discipulado aponta para a gente? O discipulado aponta para uma dinâmica constante na vida, não só no momento em que Cristo me salva, não só no momento que eu faço 13 lições de uma EBD ou de uma sala, mas me aponta para coisas integrais da vida. Como eu sou como marido, como pai, como irmão, como pastor, como estudante, como universitário. Tudo está conectado a mostrar e a revelar o caráter de Cristo. Então, nisso, o aconselhamento bíblico está também envolvido com o discipulado. Vou te dar um exemplo. Imagina comigo, normalmente eu desenho isso nas minhas aulas de aconselhamento, mas eu não vou desenhar aqui, eu nem vou desenhar ali em cima, porque vocês não vão entender o desenho, porque eu tenho que desenhar e explicar. Imagina que você está fora da vida cristã, você é alguém que ainda não conhece o Senhor, e aí então o que acontece? Você, de forma imaginária aqui, Cristo salva você, e aí então o que acontece? Você entra num barquinho, e esse barquinho chama vida cristã. Então você vai, seguir ali um rumo, seguir ali nas águas, até o grande dia, até você morrer, até o processo que o Senhor tem para a sua vida. Nesse rio, podemos entender como discipulado, a vida cristã de forma completa. Igreja, aulas, EBD, sermão, mudança, leitura, oração. Você está ali vivendo a vida cristã e ao mesmo tempo sendo treinado, sendo mudado o seu caráter para que você se torne mais parecido com a imagem de Cristo. Seu discipulado é algo constante, algo permanente na vida de um cristão. Mas o que acontece? Todo rio tem o seu enrosco, não é verdade? Você já andou de barco alguma vez? Você viu que se chegar num negócio mais raso, se tiver ali alguma coisa, dá uma enroscada. Só que aí você está indo mais lento, e tem um aspecto da sua vida que você não vai. Vou dar um exemplo aqui, a pessoa chega e fala, tem um problema com pornografia, tem um problema com ira, tem um problema em educar meus filhos. Então ela não consegue ir, ela está num ciclo pecaminoso constante. E aí então o aconselhamento bíblico vem, pontualmente, ajuda aquela pessoa em coisa específica, para que ela então saia daquele lugar e possa continuar na sua vida cristã. É claro que aqui eu dei exemplo específico, não quer dizer que outras coisas na vida não estejam funcionando. Só para você entender, deu para entender a imagem? Deu para entender mais ou menos? Barco, você na vida cristã, navegando, o enrosco, aconselhamento bíblico chega lá. Então,
Grande comissão, quando nós apontamos para quem nós devemos nos tornar, que é o caráter de Cristo, e ao mesmo tempo isso permanente, o aconselhamento está conectado com isso. O aconselhamento serve, o aconselhamento apoia, o aconselhamento é um braço para que o discipulado possa ser feito com excelência, para que então se aproxime do caráter de Cristo. Então, o alvo é a transformação radical da personalidade humana. Fé e amor vêm dominar então sobre a incredulidade do homem. E ele pode cada dia ser transformado. O chamado de Jesus para refazer as pessoas na sua imagem vem, com algumas cláusulas. Na verdade, vem com algo principal, que é o discipulado, fazer discípulos, e nós veremos então que temos dois ensinos, ou duas questões importantes a ver nesse texto, que conecta a grande comissão ao aconselhamento bíblico, ou para cumprir a grande comissão, requer o aconselhamento bíblico. A primeira lição que nós temos nesse texto, de que realmente sim, fazer discípulos requer aconselhamento bíblico. O nosso pastor, o reverendo Arival, ele define a natureza de quem é um discípulo. Ele define para a gente, ele conceitua a natureza do que é ser discípulo. Então, olhe bem como ele faz isso. Ele diz assim: o discípulo é a pessoa que segue a Jesus, arrependida dos seus pecados, renunciando à sua vontade e pagando o preço do seu compromisso espiritual. Ele é alguém que assume publicamente a sua relação com Jesus. Ele é um aprendiz espiritual que está se tornando semelhante a Jesus. Ele é um escolhido de Deus para frutificar, reproduzir e multiplicar espiritualmente. Note que o reverendo Arival, quando ele define a natureza do discipulado, ou quem é essa pessoa que é o discípulo, note que ele não faz algo estático, mas ele faz algo dinâmico. É alguém que está vivendo posicionalmente como discípulo, mas ao mesmo tempo é alguém que está crescendo na vida, ou seja, conhecendo ao Senhor, se aprofundando. Ele é um escolhido de Deus, quer dizer, a consciência para frutificar, para reproduzir e para multiplicar. Agora, para que haja essa multiplicação, para que haja esse fruto, não basta só dar ferramentas a essas pessoas, que é muito importante, mas qual é algo que mais atrapalha a gente de frutificar na vida cristã? Ou na igreja? Pecados do nosso coração, não é verdade? Pecado mina as nossas forças. E eu não estou dizendo só do pecar, porque todos nós pecamos e carecemos no sentido da misericórdia constante do Senhor e devemos pedir perdão, mas eu vejo no aconselhamento pessoas que estão presas em pecados que nós chamamos de pecados escravizadores, e elas não conseguem servir ao Senhor na intensidade que elas foram chamadas para fazer isso. Elas poderiam estar muito mais envolvidas, muito mais colocadas em ministérios, frutificando, mas elas não estão. Por quê? Porque estão lidando com o sentimento de culpa, de dor constante, de acusações no seu coração, de Satanás, porque ela está presa no seu pecado, num ciclo de desconfiança muitas vezes, de dor, de depressão, de ansiedade, e ali ela não consegue então frutificar na medida que o Senhor quer que ela frutifique. Então você percebe que naquilo que o nosso pastor fala, o reverendo Arival diz, é algo que é dinâmico, é algo que está sempre em crescimento. E isso mostra uma coisa importante. Nós devemos pensar no modelo bíblico de discipulado como dinâmico, O conceito do pastor nos faz entender isso, que é um processo. E esse processo começou no dia em que você foi salvo pelo Senhor. E aí você pode notar situações que você cresceu, talvez você olhe e diga assim: não cresci ainda nessa área o suficiente, estou precisando crescer. Mas você está nesse processo, essa é a verdade, e o Senhor está também. Uma coisa que eu acho tão bonita, é que nas Escrituras nós podemos ver Deus interessado com o processo da nossa mudança, Ele não só diz devemos mudar e nos aponta para onde nós devemos ir, mas Ele dá todo o recurso. O modelo bíblico de discipulado é pessoal e também coletivo quando nós pensamos nisso, dentro inclusive da definição do próprio reverendo Arival. Fazer discípulos envolve vida, ter envolvimento. Quando você lê, por exemplo, Atos capítulo 20, verso 17 a 21, o apóstolo Paulo diz que ele esteve com aqueles irmãos durante alguns anos, ensinando todo o desígnio de Deus, tanto publicamente quanto de casa em casa. Então, tanto dessa definição, quanto que nós depois vemos a expansão do caráter desse fazer discípulos, ele tem a tendência de ser algo coletivo, mas também de ser algo mais particular, interrelacional. Isso é importante também.
Outra coisa é o aconselhamento bíblico, ele também serve como oportunidade de evangelismo. O reverendo Arival diz uma coisa, quando ele fala sobre o texto anterior, versículo 18, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois tem alguns elementos que envolvem sempre a palavra todo aqui, né? A toda criatura. E o reverendo Arival ele faz um comentário dizendo que aqui existem elementos, pelo menos 4 elementos universais. E um dos elementos que o aconselhamento bíblico se encaixa aqui é o fazer, ou na verdade como uma ferramenta de evangelismo. Só que em que sentido? Evangelizar pessoas baseado em problemas. Evangelizar pessoas baseado no pedido em que elas têm, no acesso que você tem a elas, de lutas que elas estão vivendo na sua vida. Talvez alguém esteja lidando com depressão, e elas pensam assim: não, eu quero ir à igreja, eu quero fazer um aconselhamento. Eu estou lidando com ansiedade, eu quero ir à igreja fazer um aconselhamento. Acho que eu preciso de Deus, a pessoa fala assim. Já tentei várias coisas, eu acho que eu preciso de Deus. Eu estou brigando com a minha marido, esposa, divórcio, separação. Eu vou à igreja. E é interessante, como que fazer discípulos e evangelizar, nós podemos utilizar uma reflexão no aconselhamento a partir de problemas e conduzir a Cristo. Um exemplo, há uns meses atrás, nós atendemos aqui uma moça, que ela chegou à igreja, acho que a primeira pessoa que atendeu ela foi o reverendo Arival, que ele passou para o centro de aconselhamento bíblico, e ela chegou aqui, não crente, não conhecia o evangelho nesse sentido de relacionamento com Deus, mas ela chegou aqui perdida porque ela estava lidando com luto. Ela perdeu alguém que ela amava, e para ela difícil aquela situação. De repente ela chega aqui, ela precisa de ajuda. Vamos para aconselhamento. Ou seja, evangelismo a partir de problemas enfrentados. Pela graça de Deus, inclusive essa semana eu conversei com ela, qual o resultado disso? Está na igreja, servindo ao Senhor, lidando com o seu luto, e hoje ela entendeu que a vida dela é muito mais no sentido de lidar com o luto, e que Deus não a trouxe aqui só para isso, mas o Senhor lhe deu uma esperança além do que ela estava buscando nesse sentido. Ela queria só um consolo por luto, o Senhor deu um consolo salvífico para ela. Isso é interessante, Jesus fazia isso. Ele chegava e ele falava do problema da pessoa, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você percebe que Jesus se conectava ao problema das pessoas. Quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, ele sabia o que ele ia fazer, mas ele chora pela realidade do que o pecado trouxe, a morte. Imagina eu e você, se a gente soubesse que a gente ia ressuscitar o nosso amigo, a gente chegava lá e falava assim: gente, calma, não é assim, gente, calma, não precisa chorar, eu vou ressuscitar. Mas Jesus se conecta, se identifica, ele chora. Olha para os judeus chorando, ele chora, olha para as irmãs, ele chora. E de repente ele faz uma linda pregação a partir de um problema. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você tem Jesus falando com uma mulher samaritana. Jesus chega lá e fala assim: me dá água aí para beber. Como que você, um homem judeu, me pede para mim que sou uma mulher samaritana? Se você soubesse quem está pedindo, você pediria água viva e eu te daria. E você nunca mais teria sede. A mulher samaritana diz o quê? Me dá então dessa água que eu não quero mais voltar aqui. Ela não está falando de espiritualidade. Ela está falando para resolver um problema a nível assim, humano, no sentido, eu tenho um problema relacional com vários maridos que ela tinha, mas o que acontece? Eu venho em um horário diferente pegar a água porque eu não quero ser julgada pela sociedade. O Senhor vai me ajudar com isso? A resolver esse problema social aqui? Em que sentido? Me dá água que eu não preciso mais voltar aqui. Daí Jesus vai no fundo, vai lá, chama seu marido. Aí ela fala assim: eu não tenho marido. Fala: bem disseste. E aí então Jesus vai no cerne do problema daquela mulher, que usava relacionamentos como fonte de alegria ou como busca de esperança para o seu coração. E então há um aconselhamento ali, há um confronto da parte do Senhor. Perceba que o aconselhamento pode ser usado para conectar as pessoas, apontá-las para Cristo, enquanto elas estão olhando só aqui, tentando resolver só o seu problema pontual. O aconselhamento, trabalhar com pessoas, traz isso. Emoções da vida diária são exibidas em salmos. Tristeza, alegria, dor, sofrimento. Corações partidos, como os salmos nos mostram. Você conecta essa realidade de homens como nós, em situações de conflito, de dor, e às vezes até de dúvidas com relação, mas eles são levados a olhar
para a glória do Senhor. Paulo prega a partir de um Deus, lá em Éfeso, em Atos 17, desconhecido. Ele chega lá e fala, está vendo esse altar aqui do Deus desconhecido? Um problema, né? Eu vou apresentar para vocês quem é esse Deus que vocês têm inclinado o coração a adorar, mas vocês não conhecem. Então, essa expectativa colocada dentro da perspectiva, tanto que é dita no texto, quanto definida aqui pelo reverendo Arival, como nós vimos, traz o aspecto de que o aconselhamento bíblico, ele é uma oportunidade. E nos últimos meses, estava até conversando isso com alguns irmãos, temos recebido muitos pedidos de aconselhamento bíblico de pessoas que não são cristãs, de pessoas que não professam a fé cristã, de espíritas, de católicos, de pessoas que nunca vão à igreja, mas porque elas entendem em algum nível que elas precisam de ajuda, e isso é uma ferramenta, quer dizer, caminhar com pessoas nesse sentido também. Outra coisa importante é que Cristo pode ser anunciado a partir dos desafios de uma sociedade enferma. Por isso o evangelismo baseado em problemas, no sentido de trazer à realidade uma resposta além do que aquela pessoa imagina. O conselheiro sábio, ele vai, portanto, assim como Jesus, usar as oportunidades de crise que existe, talvez no seu próprio dia a dia, Você está lá com alguém, você fica pensando que oportunidade que eu prego o evangelho, lá no problema, no caos, ali no horizontal, para que você possa então levá-lo a uma reflexão além do que ele está buscando. Porque normalmente, eu não vou dizer normalmente, mas às vezes a gente chega e há um problema de falar, eu não quero nem meter com isso. Há um problema de, o pessoal falando de política, o pessoal falando de ideologia, o pessoal fala assim, quer saber, eu não quero me envolver com isso. Mas às vezes é uma oportunidade de você conectar os problemas, a esperança colocada em coisas, em pessoas, em não saber a sua própria identidade, ou ficar buscando, para você apontar para Cristo e dizer, olha, há algo muito mais do que você tem buscado. Alguém com muito mais esperança pode dar a você. Também, ainda pensando no aspecto de fazer discipulado, requer o aconselhamento bíblico, porque traz também um aspecto da suficiência da palavra. O texto do versículo 18 diz assim, Jesus aproximando-se lhes falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O aconselhamento bíblico, ele traz a centralidade de que as Escrituras têm tudo o que eu e você precisamos. Aquilo que 2 Pedro 1,3 diz, que foi dado a nós tudo o que nós precisamos com relação ao conhecimento de Cristo, para que nós possamos viver piedosamente. O Evangelho traz essa realidade para nós. Uma segunda lição, conectando ainda o Evangelho, ou a grande comissão, ao aconselhamento bíblico, que praticar a grande comissão, obedecê-la, requer o aconselhamento bíblico, também envolve a questão de uma outra sentença, que além de fazer discípulos, mas como também você faz isso, ensinando a obedecer, e ensinar pessoas a obedecer, requer também o aconselhamento. Por quê? Olha no texto 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ainda na definição que nós lemos, que o reverendo Arival faz, ele diz assim, ele, o discípulo, é um aprendiz espiritual que está se tornando semelhante a Cristo. Ele é um escolhido de Deus para frutificar, reproduzir e multiplicar espiritualmente. Como que pessoas aprendem a seguir Jesus? Aprendem em cursos, aprendem a partir do púlpito, mas também aprendem com conversa significativa sobre coisas que importam e que são importantes. O que isso significa? Você já leu umas 200 vezes a mesma coisa na Bíblia e pode ser que você não tenha mudado e nem eu. Mas aí o que acontece? De repente você tem uma conversa com alguém, aí você fala assim, nossa, eu preciso mudar. Você pregou para você 100 vezes, mas de repente alguém falando, alguém mostrando para você um ponto cego que você não está vendo, o Espírito Santo usa aquilo, e aí você diz assim, mas eu sei dessa verdade. E a gente sabe realmente, a gente ouve um sermão, você está ouvindo coisas aqui que você fala assim, eu já sei disso, e eu e você sabemos disso, mas não é interessante que num momento específico, às vezes num momento assim muito particular, ou alguém que passa e fala alguma coisa, e o Espírito Santo vai lá e convence você daquilo, mas você já leu 100 vezes, já fez devocional, já leu a Bíblia toda, mas continua praticando aquilo. Por quê? Porque ter conversas significativas são importantes. E aí o texto traz a ideia, dentro dessa expectativa que o próprio pastor colocou aqui, que é a expectativa de equipar os santos. A tarefa do aconselhamento ela é essencial para manter as ovelhas da igreja local em um estado
saudável espiritualmente, para que elas então possam cumprir de forma efetiva o crescimento em Cristo Jesus. Outra coisa importante é uma perspectiva realista da igreja real, ou da igreja, local, reconhece, como eu disse, que nós estamos num processo de discipulado ainda. Nós estamos sendo discipulados pelo Senhor. João escreve isso na sua carta quando ele chama de pais, jovens e filhinhos. Ele não está escrevendo para o grupo de pais, para o grupo de jovens, está vendo aqui, agora para o grupo dos filhinhos. Ele está escrevendo a experiência de cada crente na sua vivência cristã. E a igreja vai ter pais, a igreja vai ter filhos, jovens, e a igreja vai ter filhinhos. Ou seja, constantemente nós vamos estar vivendo essa dinâmica do crescimento. Isso é o discipulado. Em como você se conecta a isso, em como você vive dentro dessa realidade. E a igreja, ela faz parte da provisão graciosa de Deus para o processo da transformação do seu povo, por meio do caminhar juntos, por meio de dividir a vida. O cristão que aprende a correr para a cruz para vencer o pecado, será também um testemunho vivo, impactante, no meio em que ele estiver, seja no trabalho ou seja na sua casa. Então, o aconselhamento bíblico, lembra do enrosco? Ele te ajuda nisso. Você. O aconselhamento bíblico não é só para gente doida, não. Ele pensa, não faço porque... Não é. Aconselhamento bíblico é para mim, é para você. Todos nós, em algum nível da nossa vida, temos coisas a mudar. Temos coisas a lidar no nosso coração. Isso é o discipulado. Até porque se eu olho para a minha vida e eu digo assim, agora eu estou bem. Agora aqui, estou no patamar. Talvez eu tenha problemas e não tenha entendido sobre o que realmente é ser um discípulo. Mas quando eu enxergo os meus problemas, os meus pecados, as minhas imperfeições, mas para onde eu estou olhando? Para o caráter santo de Jesus. É ali a minha referência. É ali para onde eu tenho que ir. E aí eu vou entender esse processo constante. Note também que a ideia é o modelo que se ensina a palavra. Nós temos um modelo público, como nós estamos fazendo aqui, o sermão, a ceia, a adoração. Nós temos também um modelo privativo, você lá na sua casa, no seu quarto, com os seus joelhos dobrados, orando, buscando ao Senhor nesse ensino da palavra, mas também no modelo interpessoal. Uma frase de definição que o reverendo Arival diz é: ele é um aprendiz espiritual que está se tornando semelhante a Cristo. Deus quer que nós carreguemos os fardos uns dos outros. Gálatas capítulo 6 fala sobre isso. Há fardos que nós levaremos, Paulo também diz isso, mas há fardos que nós compartilhamos, e isso faz parte da vida cristã dentro da ideia do aconselhamento. O aconselhamento bíblico não é um profissional atendendo alguém que está ruim, são dois irmãos em Cristo, carentes da graça de Deus, caminhando juntos, alguns talvez um pouco mais adiante, mas todos sendo alvos da graça de Deus. Isso é o aconselhamento bíblico, isso é relacionamento redentivo. Quando eu me relaciono, quando eu me coloco à disposição para ser treinado, trabalhado, confrontado por aquele meu irmão em Cristo, eu estou caminhando no processo de aconselhamento. O aconselhamento sábio, ele traz essa relevância personalizada do ministério pessoal e eterna da palavra da verdade. Então, pense bem comigo uma coisa muito importante. Faça uma avaliação sua, faça você também uma avaliação. Eu fiz e vou fazer de novo do meu coração. Caminhar sozinho na vida cristã é sempre mais difícil, não é verdade? Você pode vir para o culto, é uma bênção. Você pode participar da aula, é uma bênção. Tem que fazer isso mesmo, faz parte da sua vida como um discípulo, segundo aquilo que nós temos como colocado aqui pelo pastor Arival, nesse sentido de definir. Mas o relacionamento interpessoal, isso é fundamental. Onde nós podemos tratar coisas do nosso coração, que você não vai levantar sua mão aqui no meio desse culto e falar: pastor, ore por mim, porque eu adulterei. Você vai fazer isso? Não vai fazer isso. Você não vai levantar sua mão aqui e dizer assim: pastor, estou com um problema com pornografia, pode orar por mim e me ajudar? Você não vai fazer isso. Por vários motivos. Mas quando você tem onde chegar, onde compartilhar sua vida, num ambiente seguro, amoroso, gracioso, você cresce como discípulo de Cristo. E o que eu tenho aprendido no trabalho do aconselhamento e em aconselhar pessoas e ser aconselhado, quando nós não somos aconselhados, nós temos grandes dificuldades em crescer no caráter de Cristo, porque nós podemos nos isolar ou esconder pecados no nosso coração e não compartilhar com pessoas.
mas ser então muito mais ativistas do que tendo um relacionamento real com o Senhor. Para finalizar, Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 16, habite ricamente a palavra de Deus em vós. Então, aí ele vai dizer depois, faça a instrução uns dos outros, quer dizer, ensino. E ele usa a palavra admoestação, que é noutesia, que significa treinar a mente, que é o termo utilizado para aconselhamento, onde nós treinamos áreas específicas da nossa vida para que nós possamos então servir ao Senhor. O Centro de Aconselhamento Bíblico aqui de Pinheiros, nós já atendemos mais de 400 pessoas. Nós temos o privilégio de ver pessoas sendo transformadas, mudadas, pela graça de Deus, com irmãos que estão atendendo, e hoje tem se tornado uma grande ferramenta de evangelismo, uma grande ferramenta de compartilhar a fé cristã com aqueles que lutam com situações específicas da sua vida. Então o meu encorajamento para você é, você não precisa fazer parte de um centro de aconselhamento para aconselhar pessoas. Aconselhamento é mutualidade, é uma vivência mútua. E isso faz parte do cumprimento da grande comissão. O Senhor manda as pessoas, e como nós cuidamos dessas pessoas, quando nós pastoreamos ela. E uma das formas desse pastoreio efetivo é caminhar junto em crescimento, dispondo a mão, dispondo o coração, para que possamos juntos lidar com os nossos pecados e crescer no caráter do nosso Cristo. Amém? Que Deus nos dê a graça de vivermos assim. Que Deus nos dê a graça de tomarmos isso e de fazermos relacionamentos significativos com os nossos irmãos em Cristo. E ser alguém que suporte este irmão, no sentido de ser alguém que por ele, pela nossa vida, ele possa crescer, e assim então cumprirmos o chamado da grande comissão. Então aquele que está do outro lado do mundo está cumprindo, mas você que está aqui também deve cumprir, o chamado que o Senhor nos deu.